Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom ter todos vocês aqui para a gente falar sobre os benefícios do Taekwondo na qualidade de vida e também na saúde. E esse tema hoje foi escolhido porque eu conheço um pouquinho sobre o tema e conheço um pouquinho sobre a pessoa que vai falar sobre ele hoje, que é o meu convidado que está aqui no estúdio, o mestre André Regis. Seja muito bem-vindo ao Papo Saúde de hoje. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre o Taekwondo, que é uma arte marcial maravilhosa. O mestre André Regis, ele é professor de educação física, então tem todo esse conhecimento do exercício. Também é mestre internacional em Taekwondo e também é empresário. Há muitos anos ele tem academia aqui em Passo Fundo, então já formou muitos alunos faixa preta aqui no município e na região também, não é, mestre? Isso, eu já trabalho há muitos anos com o Taekwondo, eu dedico a minha vida para a formação de artistas marciais e é um trabalho que eu desenvolvo, né, e que tem um sentido todo especial para mim, porque o Taekwondo, ele mudou a minha vida, né, então sei que é uma arte marcial que pode transformar a vida de outras pessoas também. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje aqui na NGTV, eu quero que você nos explique um pouquinho o que é o Taekwondo e como ele se diferencia de outras artes marciais. O Taekwondo, ele é uma arte marcial milenar coreana, né? Então ele existe há mais de 2000 anos. Antigamente ele tinha um outro nome, chamava Taekyon, né? Ele vem de várias lutas coreanas e ele foi renomeado com o nome de Taekwondo, né? Em 1955. Então, o Taekwondo é uma arte que tem registros históricos que mostram que o Taekwondo tem essa história toda de 2000 anos de história, né? Então, tem lá em lugares, em templos na Coreia, né? Em ruínas também, sobre a história, né? do Taekwondo. E ele se diferencia de outras artes marciais, na verdade, é uma questão muito que depende muito da concepção de ensino do professor ou mestre. O Taekwondo, o Karatê, o Judô, todas as artes marciais, essencialmente, elas têm como objetivo a construção de um ser humano melhor, fisicamente forte, mas também que ele tenha um equilíbrio mental e emocional. Então, a arte marcial trabalha com as emoções e com o físico. Então, o que vai diferenciar bastante de uma arte marcial para outra é a concepção de ensino que tem o professor e a proposta de ensino que ele tem. Ele pode direcionar o Taekwondo de forma esportiva, ele pode direcionar o Taekwondo como competições de MMA, ou ele pode direcionar o Taekwondo como formação humana, para a saúde física, saúde emocional, né, para a saúde num sentido global. Ela é uma arte marcial coreana, né? Isso, iniciou na Coreia. Isso, ele começou na Coreia, a Coreia é a terra do Taekwondo, né? Tem, por exemplo, o Karatê, ele vem do Japão, o Kung Fu, ele vem da China, né? E o Taekwondo e o Hapkido, ele vem da Coreia, então é uma arte marcial coreana. E como que ela chegou aqui no Brasil, no Ocidente, enfim? A Coreia, quando renomeou o Taekwondo, ela tinha um projeto de expandir o Taekwondo para o mundo todo. Hoje ele é a arte marcial mais praticada no mundo. E o Taekwondo, na década de 1970, vieram mestres para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Então chegou em São Paulo um mestre, né, mestre Sam Min-cho, né, que eu tive a oportunidade de conhecer ele também. Então ele veio como chefe da equipe de mestres para difundir o Taekwondo para o Brasil. E para o Rio Grande do Sul, especificamente, veio um mestre chamado Tae-Bo Lee, que é um grão-mestre coreano, né, que ele foi o meu mestre também. Então, eu tive a oportunidade de treinar com ele, né? E então, assim, o Taekwondo se difundiu para o mundo todo, né? E hoje ele é, além de uma arte marcial de defesa pessoal, ele também é um esporte olímpico que participa das Olimpíadas desde o ano de 2000, né, em Sydney. E ele também, nesse ano, ele trouxe medalha para o Brasil também. Olha que interessante, dados históricos, né? E também curiosidades aqui sobre o Taekwondo. Falando sobre os princípios, existem princípios por trás, então, dessa arte marcial? Existe uma filosofia. Qual que é ela? Com certeza, tem princípios. Como na arte marcial você aprende golpes, né, com a mão, com chute, que um golpe ele é muito potente, você pode machucar, você pode nocautear uma pessoa com um único golpe.
Então, para que você treine a arte marcial de verdade, você necessariamente tem que aprender os princípios. Porque se você aprende um golpe e você não aprende a controlar os teus impulsos, você vai agredir as pessoas quando uma coisa não sai como você quer ou quando você é contrariado. E esse não é um princípio da arte marcial. A arte marcial tem muitos princípios, né? Um dos principais princípios da arte marcial está relacionado com a cortesia. Ao contrário do que parece, as pessoas pensam que quem treina a arte marcial se torna alguém agressivo, ou que a academia de arte marcial é um lugar rude, de hostilidade. E é muito o contrário. A pessoa que frequenta uma academia que tem a cultura, que tem como foco essa formação oriental, né? Eu digo assim que algumas academias elas têm uma visão mais ocidentalizada da arte marcial, ou seja, a pessoa ensina, mas mais com foco na competição e na defesa pessoal, sem transmitir essa filosofia que tem a ver com a cortesia, como eu falei, é um lugar de gentileza, de respeito, é um lugar onde você põe para fora a tua raiva, socando, chutando os equipamentos, batendo no saco de pancada, né, com o controle dos impulsos, e você vai para casa muito melhor. É um marido que vai para casa mais calmo, mais tranquilo, é uma criança que vai para casa aprendendo a respeitar mais os pais, os professores, as autoridades, as pessoas que merecem o respeito. Então, são muitos princípios que são trabalhados dentro da arte marcial para que o aluno ele treine e ele aprenda. Quando uma coisa não sai como ele quer, ele deve conversar, né, e aprender a resolver as coisas de forma gentil e educada, e não socando e agredindo as pessoas, né? Então, a arte marcial ela tem muitos princípios, né, de humildade, de respeito, e a pessoa que pratica, ela vai vivenciar isso todos os dias na academia. Quando ela chega na academia, a primeira coisa que ela aprende é cumprimentar, apertar a mão e fazer uma reverência com a cabeça, né? Eu explico que simbolicamente a cabeça ela representa ela está mais alta no corpo, posicionada, porque ela é algo muito importante. E ela representa a sabedoria, o conhecimento, a inteligência. Então, quando você baixa, uma coisa que os orientais fazem muito, né, baixar a cabeça, é um símbolo máximo de respeito que você pode demonstrar por alguém. Porque aquilo que está mais alto no teu corpo, você baixa, né, você faz uma reverência. Então, é uma demonstração. Tanto o mestre vai fazer essa reverência como o aluno. Então, é um símbolo de respeito mútuo. Algo que nós devemos cultivar entre todas as pessoas. Olha que interessante. Mais curiosidades, né? Trazendo aqui para o nosso Papo Saúde de hoje. Mas o nosso tema de hoje são os benefícios do Taekwondo para a saúde e qualidade de vida. Mas não é só uma luta? Todo mundo deve estar se perguntando aí. Não é só uma luta? O Taekwondo é uma luta, né? Uma arte marcial, mas ele é também, acima de tudo, uma forma de desenvolver a saúde. Os orientais, eles fazem isso há muitos e muitos anos, né? A história inicial das artes marciais conta que um monge, né, chamado de Bodhidharma, ele levou as artes marciais da Índia para a China. E os monges, eles eram muito fracos, porque eles meditavam e ficavam lá. Então, começou com uma forma de desenvolver a saúde física, a capacidade respiratória, a capacidade muscular. Então, por isso que a arte marcial ela tem está na essência da arte marcial o desenvolvimento da saúde física. Porque para que você seja um ser humano pleno, você tem que desenvolver a tua saúde física. E ao longo da minha trajetória dentro do esporte, da arte marcial, eu comecei a treinar criança, né? E depois, criança, eu comecei como auxiliar, ajudante do meu professor a ensinar. E aí fui ensinando e competindo durante um bom tempo. E quando eu cheguei na idade de estudar, fazer faculdade, eu decidi por fazer a faculdade de Educação Física. E a faculdade de Educação Física ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir da faculdade, eu entendi que cada fase da vida tem necessidades específicas. Uma criança de 4 anos, ela já é diferente de uma outra criança de 10 ou 12 anos de idade, porque ela já está numa faixa de desenvolvimento diferente, que é diferente de um jovem de 18 anos, que é diferente de uma pessoa de 30 anos e uma pessoa de 50 anos. Então, na faculdade, eu entendi que todo mundo poderia treinar como forma de exercício físico, né? Como o Taekwondo é uma arte marcial, um esporte olímpico, para que você seja um atleta, você tem que nascer com um biotipo para isso, né? E você tem que estar disposto, além de ter esse biotipo físico específico,
que tem características específicas, ou você nasce forte, ou você nasce rápido, ou você nasce flexível. Além disso, você teria que também estar disposto a abdicar de todas as outras coisas. Não sair, não fazer festa, não beber, não fumar, nada disso que os jovens, né, gostam. Então, eu entendi que se eu desenvolvesse taekwondo como uma forma de exercício físico, eu poderia atender um público muito grande e seria bastante efetivo se eu diferenciasse, entendendo os conceitos da parte de anatomia, fisiologia, né, a parte de biomecânica, a parte específica da periodização do treinamento físico. Eu poderia criar programas de treinamento que seriam efetivos. E aí dentro da nossa academia nós temos assim, programas para crianças de 4 a 6 anos, que tem uma fase de desenvolvimento, de 7 até 13 anos, programas para adolescentes, né? Porque cada um tem necessidades específicas, físicas e emocionais. Então, se eu fizer um treino muito intenso para uma criança de 4 anos, eu vou estar frustrando essa criança, né? E ela não vai achar interessante. E se eu fizer para um jovem um treino muito leve ou muito com uma intensidade muito baixa, ele também não vai ter interesse. Então, para mim conseguir ter sucesso, para desenvolver e melhorar a saúde dos meus alunos, necessariamente eu preciso ser assertivo, né? Eu tenho que prescrever o treino adequado para cada faixa etária. A gente falou agora, então, benefícios voltados para a saúde física. Isso. Mas e para a saúde mental? Também tem algum benefício ou não? Tem muitos benefícios. Eu até sobre essa questão da saúde física, né, por exemplo, para ser bem específico, o taekwondo ele desenvolve características, por exemplo, da questão aeróbica e anaeróbica, né? Acabei não explicando muito sobre isso. Então, por exemplo, o aluno que treina, ele desenvolve essa capacidade cardiorrespiratória, ou seja, ele melhora a capacidade dele, ele vai correr, ele vai fazer exercícios aeróbicos, que vai desenvolver essa capacidade para subir escada, descer escada, para o dia a dia dele. Ele vai melhorar a vitalidade. Então, com o treinamento físico, né, ele desenvolve a função cardiorrespiratória, pulmonar. Então, ele vai melhorar muito a sua capacidade. Tem pessoas que começam a treinar, que elas têm asma ou bronquite asmática, e através do treinamento elas vão desenvolvendo tanto a capacidade aeróbica que elas melhoram muito nisso. Às vezes diminui a quantidade de remédio que elas têm que tomar, tudo. Então, com orientação lógica, com orientação médica e o acompanhamento, ela vai melhorando muito, e pessoas que depois não precisam mais tomar remédio, né? Em relação à questão anaeróbica, ou seja, a força muscular, o aluno também desenvolve a força muscular. Para ele fazer os golpes, para ele chutar, socar, ele tem que ter força, né? São 3 valências físicas que a pessoa tem que ter para que ela seja saudável. Ela tem que desenvolver a capacidade aeróbica, a capacidade anaeróbica, que é a força muscular. Por exemplo, a pessoa ela vai envelhecendo, ela vai perdendo massa muscular e ela vai perdendo também tecido ósseo, né? Conhecido como osteoporose. Então, o treinamento físico, o soco, o chute, o impacto que ela tem, vai tracionar o músculo, e o músculo vai tracionar o osso. Isso vai deixar o teu osso mais forte, né? Porque a pessoa pensa, se eu tomar leite, eu vou ter mais cálcio. Mas, na verdade, o que calcifica o osso é o sol, que ele ajuda a calcificar, e o impacto. Por isso que a pessoa precisa tomar sol e ela precisa fazer exercício físico, musculação, taekwondo, exercícios que vão desenvolver a potência muscular. E uma última valência física, além da capacidade aeróbica e anaeróbica, é a flexibilidade. A pessoa que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo capacidade para se abaixar, para levantar, para fazer as coisas normais do dia a dia. Então, o treinamento também te dá essa capacidade de tu ter locomoção, de se desenvolver. Eu comento que, às vezes, você pode estar com as coisas indo bem na tua vida, você pode até estar ganhando muito dinheiro, mas se você perde capacidade de se locomover, você não consegue viajar, você não tem dificuldade para ir ao mercado, para você caminhar, então você perde uma parte muito importante da tua saúde, que é a capacidade de ter autonomia, né? Então, assim, o treinamento, tanto para quem é pequeno, vai desenvolver a capacidade motora, a capacidade física, como para quem já é mais velho, também vai revitalizar essa capacidade para fazer as coisas do dia a dia e para poder viver muito mais tempo e com saúde. E a parte mental, que a gente quer saber? Boa. E sobre isso também, muitas pessoas pensam que quem treina arte marcial acaba se tornando mais violento, mais agressivo, que vai andar brigando e batendo nas pessoas. E o que a gente vê na prática, que os estudos dizem que é exatamente o contrário.
A agressão, ela vem da questão da frustração. Então, quando uma coisa não sai como você queria, quando você não consegue lidar com a tua emoção, às vezes você vai provavelmente agredir outra pessoa. A agressão não tem só a ver com uma agressão física. Geralmente começa com uma agressão verbal. Xingar alguém, ofender alguém é uma forma de agressão. Fazer gestos para a pessoa, gestos no trânsito, ou gestos, né, obscenos, gestos ofensivos, também é uma forma de agressão. Então, agressão física, agressão gestual. E uma terceira forma, e mais impactante, é a agressão física, né? Então, a pessoa que treina, como ela tem uma série de princípios, e ela tem ali um lugar, academia, né, em coreano, dojang, né, do quer dizer caminho, por isso chama taekwondo, karate-do, judô, do. Esse ideograma que tem aqui no meu peito quer dizer do, caminho. Esse ideograma aqui do meu peito quer dizer do, que quer dizer caminho. Então, por quê? O taekwondo, a arte marcial, é um caminho de vida. Então, quando você treina o dojang, do é lugar, do é caminho, e jang é lugar. Então, a academia é um lugar para treinar o caminho, ou seja, a academia é um lugar para você desenvolver características da tua vida. Então, quando você começa a treinar taekwondo, você começa a desenvolver essa capacidade de lidar melhor com as tuas emoções. É um lugar que tu pode socar, chutar, bater nos equipamentos, tu pode gritar algo muito terapêutico, né? Então, você pode fazer isso de forma controlada. Então, nós dizemos que você faz uma sublimação do impulso agressivo. Então, digamos que você tenha raiva e quando você soca e você bate nos equipamentos, você transfere para aquele objeto aquela raiva e, com isso, você fica mais calmo, né? Às vezes, a pessoa ela não consegue controlar suas emoções e, através desses gestos, ela consegue pôr para fora essa energia negativa e, com isso, ela fica mais calma. Ela tem mais paciência para suportar as coisas e ela acaba se conhecendo melhor. O taekwondo é uma forma de autoconhecimento, que a partir do autoconhecimento você consegue ter mais tranquilidade para viver. Então, quer dizer que, por ser uma luta, não estimula a agressividade, mas o contrário, ajuda a acalmar. Isso, é muito o contrário, né? Tem muitos estudos na área da psicologia que reforçam isso, tá? Transferir para o objeto aquela energia ruim faz com que você aprenda a lidar melhor. E quando você conhece melhor o teu corpo, a gente diz que do corpo você consegue chegar na tua mente e da mente você chega no teu espírito, né? A arte marcial tem toda uma visão da filosofia oriental, então o budismo, o confucionismo, o taoísmo, né, são conceitos, religiões e filosofias orientais que elas desenvolvem essa habilidade do ser humano de aprender a lidar consigo mesmo, se conhecer, e através desse conhecimento que você desenvolve, você consegue viver melhor, né? Você falou antes que tem programas, né? E esses programas são falou sobre, né, os seus... que na sua academia você tem atende várias idades. Isso. Então, isso quer dizer que o taekwondo, ele é indicado para todas as faixas etárias? A partir de que idade? Olha, o taekwondo, ele é indicado para todas as faixas etárias, tá? O que precisa existir é essa adequação. Por exemplo, eu não posso colocar uma criança de 4 anos treinar com um jovem de 12 ou 15 anos, porque aí eu tenho uma diferença física e uma diferença mental, né? Então, isso é muito importante eu poder fazer essa adequação. E quanto mais estímulo você tem, ou seja motor, ou seja cognitivo, você desenvolve ainda mais a tua inteligência ou a tua capacidade física, tá? Então, a indicação, na nossa academia, por exemplo, nós trabalhamos com crianças a partir de 4 anos de idade. É uma fase que tu tá com a tua formação neural mais completa, a formação da bainha de mielina do teu neurônio, né? Então, você consegue compreender melhor as coisas. Claro que eu sempre digo que vai depender um pouco do estímulo que você tem. A idade cronológica e biológica nem sempre andam juntas. Você pode ter 4 anos, mas você pode ter bastante estímulos e você ter mais desenvolvido. Às vezes até que crianças com 3 anos e meio já conseguem começar a treinar. E tem crianças que estão mais velhas, mas têm menos estímulo, elas têm mais dificuldade para iniciar. Então vai depender muito disso. Então qualquer pessoa pode treinar, né, desde que ela esteja adequada no grupo certo. Então, se é uma pessoa... Aqui a gente tem alunos, por exemplo, de 60 e poucos anos.
Então, essa pessoa ela tem que fazer a aula adequada com esse grupo, porque ela vai desenvolver, ela tem uma outra capacidade física, uma outra capacidade hormonal. Então, respeitar essas capacidades, o momento de vida de cada um, é uma forma de respeitar o ser humano, né? Então, eu entendi que isso fazia uma diferença total. Hoje, a gente tem alunos que permanecem treinando 5, 10, 15, 20 anos fazendo aula, porque eles encontram um lugar onde eles conseguem extravasar suas energias negativas, né? Eu tenho muitos alunos homens que treinam, e às vezes a mulher fala, olha, quando ele para de fazer por alguma razão durante um tempo, ela fala, olha, tá na hora de tu voltar para aquele teu taekwondo lá, porque quando tu treina fica muito mais tranquilo, né? Então, e a vida moderna, a vida que você tem informação, que você tem o mundo dos negócios, trabalho, família, muita coisa, é normal que a pessoa ela fique muito estressada, né? E a gente tem muitos alunos que vão para a academia por indicação de psicólogos e psiquiatras, porque ali você consegue extravasar no equipamento essa tua energia. Tem uma técnica da psicologia chamada catarse, que é uma técnica que você transfere para um objeto. Às vezes ele pega, por exemplo, sei lá, uma almofada e fala assim, aqui é uma pessoa que ela não gosta. Ela fala as coisas que ela quer falar, ela bate naquela almofada e através disso ela transfere aquela energia ruim, aquele sentimento ruim, aquela emoção para o objeto. E a partir disso ela se torna melhor, né? É uma forma de transferir aquilo e ela fica melhor. Então, porque nós aprendemos na arte marcial, na filosofia oriental, que as nossas emoções podem nos deixar doentes, né? A ação psicossomática, a ação da mente no corpo pode te adoecer. Então, você tem que transferir essa tua raiva para os objetos, para as coisas assim, que não vão fazer mal. Então, quando tu faz exercício, tu transfere para os teus músculos, você transfere para o saco de pancada, ou mesmo lutando com alguém que tenha, digamos, a mesma capacidade que você tem de preparação e equipamentos adequados para você que possa competir com alguém e transferir essa raiva para o esporte. E aí nós realizamos aquele chamado sublimação do impulso agressivo, né? Você transfere aquela raiva para uma coisa positiva, que é a saúde, né? Os teus músculos ficam mais fortes, a tua capacidade respiratória pulmonar fica mais forte, mas principalmente a tua mente fica mais forte, você consegue lidar melhor com as dificuldades do dia a dia, sem você saber que... Porque quando uma coisa não sai bem, digamos, na luta ou no treinamento, você entende que você não tem que agredir ninguém. Então, se na tua vida também uma coisa não sai como você quer, você não tem o direito de agredir alguém. Como na luta a gente treina o golpe, que bate e machuca, você entende muito bem como você deve cuidar e respeitar o outro. Então, é bem ao contrário do que muitas pessoas pensam sobre a visão da arte marcial. Como que esses valores da disciplina e também do respeito que são praticados pelo Taekwondo, eles são incorporados e ensinados na prática? O treinamento, a própria vivência da aula do Taekwondo, ele vai exercitar isso, porque tem todo um ritual, né, que você chega, que você tem uma ordem que você fica na aula pela questão hierárquica, né, ou seja, as faixas. Então, você adquire uma nova faixa pelo teu merecimento. Você tem que aprender golpes, você tem que ter disciplina, esforço, dedicação, frequência aos treinos, e quando você cumpre as suas obrigações, você muda de faixa. Então, já começa que tem um posicionamento que você tem na aula, que é pelo teu mérito, você tem que fazer por merecer. E aí tem todo um ritual, que no início você levanta a tua mão e você diz palavras. Eu prometo observar as regras do taekwondo, não fazer mau uso. Então você tem uma série de princípios que você fala em tom de voz de comando, em voz alta. Você fala no início da aula. E toda a rotina da aula é feita, a forma de entregar um objeto. Você não vai entregar de qualquer jeito, sempre você vai entregar com uma reverência. Quando você precisa sair da aula, você não pode sair e entrar com... mestre, eu posso sair da aula? Com licença, mestre. Então tem toda uma forma extremamente respeitosa de se portar no tatame, né? Então quando você chega, você tem que tirar o teu calçado, você não entra de calçado. Então tem toda uma série de símbolos e rituais que estão envolvidos na arte marcial, né? Então a própria aula em si, você vai vivendo a filosofia do taekwondo, né? Quando tem um exame de faixa, quando tem um evento, você também tem a oportunidade de vivenciar isso.
E eu estabeleço muitos links do treinamento com a vida. Então, por exemplo, se na aula você tem que ter autocontrole, você tem que controlar as suas emoções, então quando você está fora da academia, fora do tatame, você também tem que controlar as suas emoções. Então, quando, por exemplo, uma coisa não saiu como tu quer, alguém te ofende, mesmo uma ofensa, você não tem o direito de você agredir outra pessoa. Mas você pode se defender dizendo, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Porque essa é uma coisa muito importante. Lutar arte marcial não significa só bater na outra pessoa. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, você enfrentar a vida, enfrentar os problemas e enfrentar também as pessoas. Mas de forma correta. Ou seja, se uma coisa não sai como você quer, você tem que ter a coragem de dizer para outra pessoa, olha, eu não gostei da tua atitude. Então, isso é uma coisa importante a gente ter no nosso dia a dia. Saber dialogar de forma correta, né, e saber enfrentar os problemas. Hoje nós temos uma geração de crianças que elas têm uma super proteção. Então, elas não são proativas, elas têm muita dificuldade para reagir, para se posicionar, para fazer as coisas. Então, a arte marcial ajuda a trabalhar a fibra da criança, para ela aprender a lidar com as situações, aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a entender que não é tudo como ela quer, né? Então, esses ensinamentos fortalecem muito uma criança, né? Não só fisicamente, não só de ela aprender as rotinas, as normas, as pessoas de autoridade, de respeito, mas também de ela aprender a lidar melhor com a sua emoção. Uma criança que ela explode numa festa foi porque ela não teve oportunidade de aprender a lidar com essas emoções. Quando acontece uma situação na academia ali e a criança explode, a gente senta e conversa. Aí eu pergunto, você acha certo isso? Você acha certo agredir o teu colega? Você acha certo xingar ou ofender? Né? E aí a gente conversa, a gente aprende a pedir desculpa, né? Que tem a ver com respeito ao próximo, com o autocontrole. E aí depois disso, aí a aula segue normalmente. Então, quando a criança vai vivenciando várias vezes essas situações de conflito e ela aprende a chamar a solução de conflitos, resolver os conflitos, quando surgir uma situação numa festa, por exemplo, infantil, ela já vai estar muito mais preparada para lidar com a sua emoção. Então, quando uma coisa acontecer, ela não vai simplesmente explodir, ter um piti, como a gente fala, né? Ela vai aprender a lidar melhor com aquela emoção, o que vai ser melhor para ela, para a família dela, para os pais e também para os seus colegas, os seus amigos. Olha só, então hoje a gente aprendeu várias coisas. A gente aprendeu que o Taekwondo ele traz benefícios físicos para respiração, para fortalecer a musculação, traz também benefícios mentais, controle de emoções, agressividade e inclusive educação, né? Porque essa última parte foi super educativa, principalmente para as crianças. E para quem está pensando em começar com essa prática, qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro golpe, eu diria? Qual que é o primeiro golpe? O primeiro golpe é sempre um golpe mental, né? Então, a primeira coisa é a pessoa tomar a decisão que ela quer fazer algo que vai mudar a sua vida. Então, quando você decide, eu vou treinar arte marcial, eu vou treinar taekwondo, por exemplo, você está dizendo para o universo que você quer melhorar fisicamente, mas também que você quer aprender a lidar melhor com a sua mente. Né? O esporte, a arte marcial, ela está estreitamente ligada a isso. Para que você tenha um desempenho físico, você tem que linkar o teu corpo e a tua mente, né? O teu pensamento. Tudo começa na mente. Por exemplo, o sofrimento, quando a pessoa está nervosa, estressada, que começa a sofrer a sua mente. Nós funcionamos como um sistema nervoso central, sistema endócrino, sistema muscular, sistema ósseo, sistema respiratório. São 10 sistemas que o corpo humano tem. Né? E aí, quando a pessoa tem o sofrimento, a primeira coisa é o sistema nervoso central que sofre. Então, aumenta a quantidade de cortisol, ela fica estressada, nervosa. Então, quando você decide fazer arte marcial, você está dizendo, não, eu quero me melhorar como um todo. E aí eu vou melhorar a minha mente, porque eu vou para um lugar que vai ajudar eu treinar a minha mente, treinar as minhas emoções. E a forma de eu fazer isso é eu desenvolver uma habilidade da arte marcial com o meu corpo. Então você começa, a primeira golpe, que seria, qual que é o golpe? É decidir se tornar alguém melhor. E a partir disso você tem que buscar as orientações corretas. Ir a um local que a pessoa tenha o conhecimento técnico, né, dos golpes, mas também o conhecimento científico para entender, fazer essa adequação por idades. Por exemplo, tem pessoas que procuram uma academia que elas têm algumas características físicas especiais. Então, eu faço uma avaliação e, às vezes, ela não consegue treinar com um grupo. Então, por exemplo, eu também tenho essa possibilidade de a pessoa fazer o treinamento individualizado. Né? Então, essa é uma coisa importante para você saber adequar.
a pessoa, né, ao grupo ou ao treinamento, que ela vai se desenvolvendo e em algum momento ela possa entrar depois com a aula com o grupo daí. Então, a primeira questão é você treinar a tua mente, decidir treinar a tua mente para você se desenvolver e se tornar alguém melhor do que você já é. Olha que interessante. E o taekwondo, ele também é conhecido pelos chutes fortes, pelos movimentos que são rápidos, que são ágeis, mas além de uma prática esportiva, também é uma forma de autodefesa. Como que a gente faz para usar o taekwondo em situações reais, enfim, em situações de perigo? Sim. O taekwondo é uma arte marcial muito, muito, muito eficiente, né? Você começa, para você chegar, por exemplo, na faixa preta, você vai demorar em torno de 5 ou 6 anos, né? Então, é um treinamento que você vai, nesse período, nesse processo, você vai desenvolver muito o teu corpo e a tua mente, né? Porque elas estão ligadas. Se o teu corpo está fraco, com certeza quer dizer que a tua mente está fraca. Quando você fortalece a tua mente, teu corpo também fica mais forte. E aí você vai aprender uma série de noções sobre autodefesa, que a autodefesa ela começa na antecipação das situações. Por exemplo, a pessoa que vai para o carro, ela vai chegar no carro e ela vai pegar o celular para olhar, ou ela vai se maquiar, então ela está tendo uma atitude já equivocada. Porque a questão, você entrou no carro, é trancar as portas do carro, né? Se você está indo para o carro, você observar o entorno do carro, se tem alguém suspeito, né? Então, quando você está andando na rua, seguir a tua intuição. Tem uma pessoa, que estranha aquela pessoa, então talvez você deva atravessar a rua, né? Então, começa nisso, em você antever a situação, né, de autodefesa. Mas quando você precisa usar o taekwondo como autodefesa, ele vai servir de forma muito efetiva. Você aprende golpes e que você, com um golpe, você quebra tijolo, você quebra tábua, né? Então você vai desenvolvendo o teu corpo de uma forma incrível. Você salta muito alto, você chuta muito alto e muito forte. Então você consegue usar um único golpe, né? Você aprende técnicas tanto de defesa como técnicas de ataque, que com essas técnicas você pode num único golpe, imobilizar outra pessoa ou anular a ação daquela pessoa. Então, por exemplo, você vai treinando técnicas de luta, de controle da distância, e quando a pessoa vai te atacar, a primeira coisa é você fazer a leitura da situação e conseguir fazer uma esquiva. Então você desenvolve habilidades que a pessoa que não treina a arte marcial, quando ela vai, por exemplo, vai tomar um soco, um chute, ela não consegue reagir. Então ela fica observando. É bem interessante o aluno iniciante, quando ele começa a aprender luta, o golpe vai vindo no rosto dela, puff, e ela não vê. O pé vai vindo na cara dela, puff, e ela não vê e toma o chute. Né? Então, quando você começa a treinar arte marcial, você desenvolve os sentidos e habilidades de autodefesa. Então, quando você percebe uma situação estranha, a tua postura física e mental já muda e você consegue reagir ao ataque de outra pessoa. Então, tem golpes específicos de ataque e defesa, golpes de escape, golpes de torções, golpes de imobilizações que você aprende. E assim, o que é interessante? As pessoas da arte marcial, os mestres, os fundadores do taekwondo, do karatê, do judô, são pessoas de estatura baixa e pessoas magras, que justamente a arte marcial ela foi desenvolvida no mundo para que uma pessoa mais fraca possa vencer alguém mais forte. Porque se não fosse isso, não teria por que existir a arte marcial, que o mais forte sempre venceria. Então, justamente, a diferença da arte marcial é que alguém mais fraco, alguém mais baixo, pode vencer alguém maior e mais forte, porque ela desenvolve uma habilidade. Então, por exemplo, uma mulher, ela está na rua lá e a pessoa vai, sei lá, numa situação. Se ela aprender alguns pontos vitais, por exemplo, os órgãos genitais, ela faz um simples ataque nos órgãos genitais e ela já consegue se defender. Pontos como a glote, como o nariz, pontos, a gente chama isso de ponto vital, mas não quer dizer um ponto que vai matar, mas é um ponto de dor. Então, um ponto que você bate e que, a partir desse ponto, a pessoa perde os sentidos, por maior que ela seja. Né? Então, é você saber. Não adianta uma pessoa muito forte ficar dando soco no peito ou querer bater, porque não vai fazer diferença. Mas, mesmo pessoa muito forte, ela tem pontos sensíveis. Então, você tem que saber onde são esses pontos e aí, com um ataque preciso, você consegue, às vezes, derrubar uma pessoa muito grande ou muito forte. Olha, que interessante. Então, falamos até sobre autodefesa com várias dicas aqui, né? Claro que precisa muito da técnica e da prática também para isso, né? Exatamente. Não é uma coisa que você vai... A arte marcial, a parte etimológica, a arte marcial quer dizer a arte da guerra.
né? Então você aprende como estrategicamente vencer alguém, e o teu corpo se torna uma arma. Eu digo como se fosse uma arma. Você não vai pegar uma arma, né, para qualquer coisa. Então você não vai usar para qualquer coisa o teu corpo. Mas quando necessário, você tem esse conhecimento que está sempre contigo, né? Que se você precisar, você pode usar, mas tem que ter, logicamente, um treinamento, uma preparação física e mental e emocional para que você possa usar isso como autodefesa. Quando tem uma situação de conflito, muitas vezes a pessoa ela fica tão nervosa que ela não consegue reagir. Então, a primeira coisa é ela aprender a controlar suas emoções para que ela possa agir e reagir numa situação difícil. Muito bem, gente. Acabou o nosso tempo. Foi o bate-papo, quando ele é bom, né? Ele simplesmente flui. E pra gente finalizar, então, são quantos anos de experiência no Taekwondo? Eu já fazem mais de 30 anos que eu ensino Taekwondo. Eu comecei a ensinar a faixa preta. O meu certificado que vem da Coreia, ele é de 1993, né? Então, fazem mais de 30 anos que eu sou faixa preta, que eu ensino. E que eu treino deve fazer uns 37 anos, mais ou menos, 35, 37 anos, que eu treino já há muito tempo. Então, eu dedico a minha vida toda para treinar. Então, eu faço isso durante muito tempo, né? E recentemente nós tivemos uma competição internacional, uma competição lá na Coreia, que trouxemos aqui uma medalha, então, para quem está nos acompanhando também poder conferir um pouquinho. Eu trouxe aqui a medalha, eu vou colocar ela. Eu participei na Coreia agora. Ó, deixa eu mostrar ela aqui, ó. A medalha é muito bonita. Ó. Essa foi uma medalha de competição esportiva do Taekwondo na Coreia. Isso, eu participei de uma competição chamada Ramadan, que é uma competição que acontece na Coreia, né? E é uma competição, ela tem pro Taekwondo, por exemplo, ela tem os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial, e o Ramadan seria uma competição que tem uma importância tão grande quanto esses eventos, né? E eu participei de algumas competições de quebramento com a mão, quebrei 8 telhas lá, fiquei em 5º lugar nessa competição, e quebramento de chute também. Eu quebrei 5 tábuas de polegadas, são polegadas assim, são 5 tábuas, são um monte de tábuas assim, e entre 18 atletas do mundo todo eu fiquei em 2º lugar, então foi uma competição super importante. É a 3ª vez que eu vou para a Coreia, e toda vez que eu vou para a Coreia eu trago uma medalha. Já tive medalha de prata, medalha de ouro, e agora eu trouxe uma medalha de prata de novo, né? Então, é uma honra para mim poder vir aqui e trazer essa glória para o Brasil e também para Passo Fundo, para nossa cidade. Muito bem. Gente, chegamos ao final, então, do nosso Papo Saúde de hoje. Falamos muito sobre o Taekwondo, sobre todos os benefícios que ele traz para a saúde, para o corpo, para a mente, também para a autodefesa, para a educação, ensinando a disciplina. Quero agradecer ao mestre André Regis, ele que é mestre internacional em Taekwondo, por estar aqui com a gente no Papo Saúde de hoje. Muito obrigado, Ali, pela oportunidade de estar aqui, poder falar sobre o Taekwondo, desmistificar um pouco isso, porque a sociedade em geral ela não conhece tanto sobre a cultura oriental e às vezes tem uma visão equivocada, né, da arte marcial, e acha que a pessoa que treina se torna agressiva, violenta, é que vai disseminar uma cultura que nós não queremos, né? E justamente então poder vir aqui, né, eu que dedico a minha vida inteira para isso, poder falar sobre arte marcial, então algo que me traz muita alegria e satisfação. Muito obrigada, então, mestre, a todos que acompanharam o nosso Papo Saúde de hoje. Quero agradecer ao Regison, claro, Regison Cabeleireiros e toda a sua equipe que toda semana me recebe com muito amor e muito carinho. E dizer para vocês que o nosso próximo encontro já está marcado. É na próxima quinta-feira, aqui na NGTV, para mais um Papo Saúde. E eu espero por vocês. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.